conceito de matéria, substâncias puras e mistura. Eu me chamo professor Augusto Franciner e essa é uma aula do nosso 9º ano. Então, o conceito de matéria, a definição é simples. Ela fala o seguinte: matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa é aquilo que a gente pode medir a sua quantidade de matéria, a sua massa, que a gente fala popularmente de peso. Mas peso é um outro conceito dentro das ciências, mas a gente pode falar assim, então é o peso de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui o peso dessas mangas. E o outro conceito é o volume, ocupar lugar no espaço. Então, matéria que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Volume é a quantidade de matéria que ocupa em um determinado lugar. Aqui tem uma ilustração de uma pessoa tentando calcular quanto de água cabe na piscina. Então, o tanto de água que cabe nessa piscina é o volume dela. Então, essa piscina é matéria, porque tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Então, isso é matéria. Além da matéria, a gente tem duas outras classificações da própria matéria, que são subclassificações, assim poderíamos dizer, dessa definição de matéria, que são os conceitos de corpo e objeto. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então, imagine assim, uma floresta cheia de árvores. Então, ali seria as matérias, né? A matéria, a árvore. Então, quando você pega ali uma tora de árvore, um pedaço da árvore, é uma porção limitada, você limitou aquela matéria. Então, isso é o corpo. Agora, se você pega esse corpo e trabalha com ele, você trabalha de uma forma que vai dar algum destino para ele, um determinado fim útil para a humanidade, ele se vira um objeto. Então, aqui, a árvore é matéria, o corpo, né, é uma porção limitada dessa matéria que a gente cortou, e aí depois transformada em mesa, um objeto útil para a humanidade. Então, objeto. A mesma coisa aqui, ó, nós temos uma pedra, um mineral aqui, matéria. Se você pega porções desse mineral, é corpo, e aí se você faz um uso para ele como um anel, é um objeto. Aqui mais alguns casos, então de novo a gente já viu madeira, a tábua de madeira e a mesa de madeira. Matéria, corpo, objeto. O ouro faz barra de ouro, anel de ouro. Matéria, corpo, objeto. O granito, aí você pega um pedaço de granito, que é corpo, e faz uma estátua de granito, objeto. As substâncias, elas é um outro conceito que nós veremos nessa aula de hoje. A sua definição de substância química é uma porção de matéria. Então, a gente já viu que é matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas aí, quando a gente fala de substância química, são porções da matéria que têm propriedades bem definidas e que são características daquela substância. Que propriedades são essas? É, por exemplo, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, elasticidade. Existem várias propriedades. Então, cada substância química tem as suas propriedades. Seria como se fosse a sua marca, a sua carteira de identidade, o seu DNA. Então, o chumbo é uma substância química que tem as suas próprias propriedades. O cloro é outra substância que também tem as suas próprias propriedades, assim como o fósforo, assim como o sódio. Então, todos esses são tipos de substâncias químicas. Essas substâncias elas podem se classificar em dois grandes grupos, que são as substâncias puras e as misturas. Então, vamos ver esses outros dois conceitos. As substâncias puras, elas podem ser de dois tipos. As substâncias puras simples ou compostas. Substâncias puras são aquelas substâncias que são formadas por apenas uma molécula, que é a molécula daquela substância única, não tem outra substância, só tem um tipo de substância. Então, as simples são substâncias que são formadas por uma molécula, mas essa molécula é formada por apenas um átomo de um único elemento químico, como, por exemplo, o gás hidrogênio. Aqui nós temos uma molécula de gás hidrogênio, que é o H2, e aí nós temos aqui um átomo de hidrogênio, aqui nós temos outro átomo de hidrogênio. Esses dois átomos se unem, então quando os átomos se unem, a gente forma uma molécula. Então aqui a molécula de H2, gás hidrogênio.
Perceba que aqui essa molécula só tem um tipo de átomo, que é o átomo de hidrogênio. A mesma coisa acontece com o gás ozônio, que é o famoso O3. Aqui nós temos uma molécula de oxigênio, duas moléculas de oxigênio, três moléculas de oxigênio que formam essa molécula. Eu estou falando molécula, desculpa, são 3 átomos de oxigênio que formam a molécula de ozônio. Por isso, O3. 3 átomos do elemento químico oxigênio. Tá? Outros exemplos, nós temos, por exemplo, o gás oxigênio. A gente já falou aqui do gás hidrogênio e do gás ozônio, acabamos de falar dele. O gás oxigênio, que é formado por uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio. Esse gás oxigênio é o gás que nós respiramos. Então, quando a gente fala, estou sem oxigênio, estou sem ar, nós estamos falando que a gente quer o gás oxigênio. Tá? E a substância pura composta, se a substância pura simples é formada por uma molécula formada por um único tipo de elemento químico, um único tipo de átomo, a substância pura composta ela é formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Aqui temos 2 exemplos disso. A água, que é o H2O. Então, aqui nós temos um átomo de hidrogênio, outro átomo do elemento químico hidrogênio, e aqui um átomo do elemento químico oxigênio. H2, ou seja, 2H2O. Por isso, água, H2O. E aqui nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico. Nós temos um átomo do elemento químico hidrogênio e outro átomo do elemento químico cloro, HCl. Percebam que nesses dois casos nós temos 2 tipos de átomos de 2 elementos químicos diferentes em cada molécula. Então, por isso, substância pura composta. Alguns outros exemplos. A água, então aqui um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, então substância pura composta. O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, que nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro, tá? Então, a substância pura composta. E olha esse aqui, o açúcar. Ele é formado por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, forma essa molécula bem composta aqui, mas é uma única molécula. E aí, por ser uma única molécula, é uma substância pura, mas uma substância pura composta, porque é composta por vários tipos aliás, 3 tipos de átomos diferentes. E aí as misturas? As misturas são a união de 2 substâncias puras. Então você pega uma substância pura aqui, pega outra aqui e junta as duas num único lugar. E aí forma uma mistura. Então, é formada por 2 ou mais substâncias. E aí quando você junta essas duas, se forma um componente, que é essa mistura. Para entender misturas, a gente deve entender um outro conceito que é fase. Que a fase é o aspecto que uma pessoa consegue ver desse componente, dessa união de substâncias que forma a mistura. Então, se você consegue ver uma coisa só, então você tem lá a mistura, juntando 2 substâncias e consegue ver só uma coisa, você tem uma única fase. Quando a mistura apresenta uma única fase, ela é chamada de mistura homogênea. Todavia, se essa mistura apresenta pelo menos 2 fases, ela é chamada de heterogênea. Então, uma única fase, homogênea. 2 ou mais fases, heterogênea. Vamos ver exemplos disso à frente. A água, por exemplo. A água com açúcar. Juntou os dois, acho que vocês já fizeram isso em casa. Água com açúcar, o açúcar acaba dissolvendo na água. Mas você não consegue ver a água e o açúcar separados. Você vê só uma única coisa. Então aqui é uma mistura, sim, porque tem água e açúcar. 2 substâncias diferentes. Mas é uma mistura homogênea. Olha aqui esse aqui. Isso aqui é água com óleo. O óleo não se mistura com a água. Ele fica acima da água. Ele fica na parte superior. Então você tem aqui uma camada de água bem clara e aqui uma camada de óleo. Aqui é uma mistura, mas nesse caso é uma mistura heterogênea, porque são 2 fases. A mesma coisa acontece com a água gaseificada. Você tem a água aqui e as bolhas de gás aqui. Aí você tem 2 fases bem claras, a água e o gás. Então, aqui mistura heterogênea novamente. Outros casos de misturas, e aqui são misturas homogêneas, é o vinagre, que é a água mais ácido acético. Então,
Você tem uma molécula de água e uma molécula de ácido acético. O latão, que é um tipo de metal que é formado por cobre e zinco. Então, duas substâncias diferentes, então é uma mistura homogênea. O bronze, que tem aquelas medalhas que o pessoal ganha na Olimpíada, os atletas na Olimpíada, é formada por duas substâncias, o cobre e o estanho. Então, é uma mistura homogênea. Assim como o aço, assim como o álcool hidratado. A álcool 70, que nós usamos hoje para lavar as mãos contra o coronavírus, aquela coisa toda, ele é formado por etanol, que é o álcool, mais água. Então, você junta os dois, forma uma mistura que é homogênea. Se vocês verem, o álcool é sempre uma só fase, então mistura homogênea. E aí, para encerrar, pessoal, nós temos os sistemas. Sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Você pode ter substâncias puras homogêneas, como a água, então você só vê a água ali, mas também você pode ter substâncias puras heterogêneas. Aqui também é só água, vejam só, é só água, só que é água no estado líquido e água no estado sólido, que é o gelo. Você consegue ver duas fases claras, a da água líquida e da água sólida, uma substância pura que é heterogênea. A mesma coisa vale para misturas homogêneas e heterogêneas. O álcool hidratado é uma mistura homogênea, nós já falamos dela anteriormente, bem como a água e o óleo, que é uma mistura heterogênea. Aqui você tem o óleo e aqui tem a água. Então aqui você tem uma mistura homogênea, aqui uma mistura heterogênea.